Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha, na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Vou tentar hoje esclarecer o extraordinariamente complexo problema da nossa existência, de uma maneira muito simples e direta, se tal coisa é possível. Está plenamente cônscio, penso eu, de que nossa existência é muito complexa e excepcionalmente vasta e sutil. E como todos os problemas complexos, acho que a devemos considerar com muita simplicidade. Embora eu empregue palavras comuns, lhes dando um significado difícil, ou me expresse de maneira pouco acessível, verá, se tiver o cuidado de pensar no assunto, que a maneira de tratar o problema é muito simples, tal como se procede com os grandes problemas científicos. O problema é complexo, mas tem de ser considerado com muita simplicidade. E é isso que espero que façamos essa noite. Nossa existência é complexa e procuramos resolver um determinado problema isoladamente de outros problemas. Isso é, os problemas da existência não se acham num único nível, mas em níveis diferentes. E esses problemas, situados em níveis diferentes, estão relacionados entre si. O problema fisiológico está relacionado com o problema psicológico e espiritual. Mas nós queremos resolver o problema da alimentação, do vestuário e moradia no seu nível próprio, separadamente do nível psicológico. Tentamos resolver o problema econômico como se ele não tivesse relação alguma com o problema psicológico. E esse esforço para resolver cada um dos problemas humanos, no seu nível próprio, conduz a resultados catastróficos. Isso é, se tentamos resolver o problema econômico no seu nível próprio, sem o pormos em relação com o problema psicológico, isso nos leva à confusão e a novas catástrofes. Assim, pensar em compartimentos isolados não pode de modo algum resolver o problema da existência. Quando os economistas, os socialistas, os comunistas, os psicólogos tentam resolver os nossos difíceis problemas, cada qual no seu próprio nível, o que significa pensar em termos de compartimentos estanques, não há possibilidade de sairmos da confusão. Devemos pensar em nossa existência como um todo, como um processo total, e não como constituída de muitos processos isolados, situados em níveis diferentes. Os diferentes níveis estão relacionados entre si, e portanto devem ser considerados como um processo total, e não cada um deles como um processo separado e independente. Nossa vida, nossa existência diária é uma série de contradições. Falamos de paz e queremos viver em paz, mas ao mesmo tempo nos preparamos para a guerra. Falamos de liberdade, mas ao mesmo tempo prossegue a regimentação sem cessar. Reina a pobreza e a riqueza, o mal e o bem, a violência e a não violência. Toda a nossa vida é uma série de contradições. Desejamos ser felizes e tudo fazemos para criar infelicidade. Desejamos a paz no mundo e, entretanto, tudo o que pensamos, sentimos e fazemos gera a guerra. Vivemos assim numa série de contradições. Fato esse que acho bastante evidente, pois isso nos é muito familiar. Escolher uma das contradições é evitar a ação direta, porque a escolha, em todos os tempos, é um processo de evitar a ação.
Isso é, se escolho uma das contradições, a paz, e não compreendo o seu oposto, o conflito, tal escolha conduz à inação. Não é a escolha, mas o pensar correto que produz a integração. Onde há pensar correto, são impossíveis as contradições. Quando soubermos pensar de maneira correta, cessará a contradição. Nos cumpre, pois, descobrir o que é o pensar correto, sem nos cingirmos à escolha entre o bem e o mal, entre a guerra e a paz, entre a riqueza e a pobreza, entre a liberdade e a regimentação. Quando começa a pensar correto, desaparece a contradição. A contradição é a natureza mesmo do eu, a sede do desejo. Assim, compreender o desejo é o começo do autoconhecimento. E sem autoconhecimento não há pensar correto. Se não conheço a mim mesmo, se não conheço o processo total de mim mesmo, não apenas no nível econômico da existência de cada dia, mas nos diferentes níveis psicológicos, vivo então em um estado de contradição. E a escolha de um dos opostos não produz a integração. Vemos a contradição ao redor de nós e em nossas vidas. Uma constante batalha de escolha entre o correto e o errado, e escolhemos um dos opostos. Entretanto, isso não produz a paz, a integração. Escolher significa, portanto, evitar a ação. E só o pensar correto pode realizar a integração. Nosso problema é como pensar corretamente. O pensar correto e o pensamento correto são dois estados diferentes, não é? O pensar correto tem de ser descoberto, enquanto o pensamento correto é uma mera conformidade a um padrão. O pensar correto é um processo, enquanto o pensamento correto é estático. O pensar correto é um movimento constante, um descobrimento constante. Só pelo percebimento constante na ação, que é relação, pode haver um pensar correto. Mas o pensamento correto é sempre estático. Você pode colher o pensamento correto, pode arregimentar a sua mente, forçá-la, discipliná-la para pensar pelas normas corretas, mas isso não é pensar correto. O pensar correto só pode vir à existência por meio do autoconhecimento. E o autoconhecimento nunca é estático. Eu estou empregando a palavra autoconhecimento no seu significado integral. Conhecimento do eu, tanto superior como inferior. Para mim, o eu, o desejo, tanto é o superior como o inferior. Dividimos o eu por conveniência, como meio de fuga, mas, na realidade, para compreender o eu, precisa um indivíduo compreender todo o processo de pensar que é a consciência. Só o pensar correto pode conduzir à integração e, portanto, trazer a libertação do conflito dos opostos, a libertação da autocontradição. E para se compreender a autocontradição, a batalha que se trava dentro de cada um de nós e que se expressa exteriormente no mundo, é necessário um percebimento do processo do nosso próprio pensar. Um percebimento de cada pensamento e cada sentimento. Não a simples aceitação dos pensamentos agradáveis e a rejeição dos desagradáveis, mas um percebimento de todos os pensamentos e todos os sentimentos. E para compreendermos, não deve haver condenação. Porque no momento em que condenamos uma coisa, deixamos de compreendê-la.
Assim, o autoconhecimento é o começo da sabedoria, da qual emana o pensar correto. E sem o pensar correto, não pode haver uma ação correta. E, portanto, não é possível a criação de uma nova estrutura social. Nosso problema, portanto, é que, vivendo num estado de contradição, somos prisioneiros de uma sociedade contraditória, que é o resultado de nossa própria projeção. Não é verdade isso? Quero e não quero. Quero viver em paz e vejo ao mesmo tempo que sou antissocial. Vivemos em um estado de constante contradição e por isso há desintegração. E qualquer ação que resulte desse estado de contradição há de conduzir sem dúvida a mais conflito e desintegração. Para se realizar a integração, torna-se necessário o pensar correto. O pensar correto só é possível com o autoconhecimento. E o autoconhecimento é um processo de constante descoberta do pleno significado de cada pensamento e de cada sentimento. Necessita-se de um constante percebimento, sem condenação nem justificação de cada pensamento, de cada movimento, de cada sentimento. Um percebimento não apenas da consciência superficial, mas também dos motivos, das intimações, da significação de todos os pensamentos, interesses e desejos ocultos. À medida que progride na atenção, verá que surge uma compreensão cada vez mais profunda. E dessa compreensão procede o pensar correto. E só o pensar correto pode trazer a solução correta aos numerosos problemas que nos afrontam a todos nós. Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.